Olá, queria falar um pouco aí sobre investimentos em renda fixa e renda variável. Primeiro, os investimentos em renda fixa. O que são investimentos em renda fixa? Os investimentos em renda fixa são aqueles que são sempre atribuídos uma taxa de juros. Essa taxa de juros, ela é acordada no momento da aplicação. Ela pode ser pré-fixada ou pós-fixada. A taxa pré-fixada são aquelas em que você está fixada ali no momento, por exemplo, 10% ao ano, 15% ao ano. Então, você ficando todo o período acordado na aplicação, você vai ser remunerado com essa taxa. A taxa pós-fixada é aquela em que ela está atrelada a algum índice. Por exemplo, 70% da Selic, 110% do CDI. Então, ela vai estar acompanhando esse índice à medida que ele sobe ou à medida que ele desce. São os juros pós-fixados. Exemplos de títulos em renda fixa são CDB, títulos públicos federais, debêntures. CDB é quando você está investindo no setor bancário. Você compra um título, investe em um título, empresta o seu dinheiro no banco e ele promete uma remuneração futura. Os títulos públicos são quando você está emprestando o seu dinheiro para o governo, comprando títulos da dívida pública. E assim o governo promete lhe pagar um juros futuro. Existem vários tipos de títulos públicos. Ou no setor privado, quando você investe numa empresa, uma empresa está tomando emprestado o seu dinheiro através de um título que ela emitiu no mercado financeiro, uma debenture, por exemplo, você está emprestando o seu dinheiro para a empresa com a promessa de remuneração futura, dela devolver o seu dinheiro mais uma remuneração de juros aí. Os títulos em renda fixa possuem três riscos: o risco de mercado, através das oscilações do mercado, o risco de crédito, por ser um empréstimo, você está emprestando o seu dinheiro para uma instituição com a promessa de pagamento futuro, e o risco de liquidez. O que é liquidez? Liquidez é a facilidade ou a dificuldade de transformar o seu ativo em dinheiro. Por exemplo, um imóvel possui um risco de liquidez alto, porque ele possui uma grande dificuldade em ser vendido, em ser transformado em dinheiro novamente para você. Quando você possui esse imóvel, ele não é uma coisa que você consegue vender da noite para o dia, ele possui um risco de liquidez alto. Então, portanto, existem títulos que possuem liquidez diária. Sobre a renda variável é aquele tipo de investimento que você não sabe previamente qual vai ser a sua remuneração. Você não sabe. Você não está emprestando o seu dinheiro para uma instituição. Um exemplo clássico são as ações, em que você compra uma fração da empresa, uma ação. Você obtendo uma ação durante o período, você recebe a participação dos lucros da empresa, os dividendos, certo? Diferentemente da renda fixa, que você recebe os juros, é remunerado por juros, na ação, neste caso, no exemplo da renda variável, você vai receber dividendos. Na renda fixa, é um empréstimo. Na renda variável, aqui nas ações, você está comprando uma parte da ação. Então você é um acionista, você detém uma participação da empresa, você é dono de uma parcela da empresa e com isso você participa dos lucros dela. Portanto, se ela não, você vai arcar com você mantendo as ações dela, você vai receber os lucros. Portanto, se a empresa tem algum problema, ela não está te devendo dinheiro, ela não tem que te dar nenhum dinheiro, porque você comprou, você não está emprestando, certo? Então essa é a diferença basicamente do renda variável, renda fixa. Renda fixa você sabe previamente a sua remuneração. Renda variável você não sabe. O risco da renda variável é maior do que o da renda fixa. A renda variável é mais recomendada para investidores moderados a arrojados. Renda fixa é aconselhado para perfis conservadores, que vão ficar somente na renda fixa. Na renda variável também, ela não possui o risco de crédito. Por quê? Pelo fato de não ser um empréstimo. A empresa não está te devendo. Quando você obtém uma ação, você não está emprestando seu dinheiro para a empresa, você está comprando uma parte da empresa. Então não é uma dívida.
mas ela possui um risco de mercado mais alto pelo fato das oscilações das ações. Por exemplo, quando você compra uma ação de uma empresa do setor de aviação e ocorre um acidente, há uma oscilação muito grande nesse setor, nessa empresa. E aí existe esse risco, é maior do que no caso da renda fixa. E também o risco de liquidez, a facilidade que você vai conseguir vender essa ação aí no mercado, obtendo maior lucro e menos prejuízo, certo? Então, basicamente, essa é a diferença entre renda fixa e renda variável, beleza?